Fé para o Impossível retrata um fato real, acontecido em 2012, com a família Murdoch. Eles são estadunidenses que vivem no Brasil e o Renée tá fazendo caminhada na Barra da Tijuca quando ela é atacada a pauladas por uma pessoa em situação de rua. Você precisa crer que as coisas vão melhorar. Antes de qualquer coisa, é preciso fé. Philip, que é o seu marido, ele é pastor e ele convoca as pessoas a orarem por ela, porque segundo os médicos ela fica com 1% de chance de vida. Senhor Philip Murdoch? Sim. Pela gravidade do ferimento, estamos fazendo o possível para mantê-la viva até amanhã. E aí ele fala que se eles se juntarem nessas orações, eles conseguem esse 1%. Ela teve parte do crânio achatado e tiveram que tirar essa parte, né, porque o cérebro incharia, e depois teriam que colocar essa calota craniana, que eles chamam. Então, as chances seriam pequenas e se sobrevivesse, as chances de sequela seriam grandes. Do jeito que ela tá, ela sobreviver essa noite vai ser Milagre. Então, ele convoca todo mundo e aí começa um círculo de oração. Brasil, Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro, eles são pessoas conhecidas, a igreja já é conhecida, né? Um vai passando pro outro. Ele divulgava tudo no Facebook, ele fazia essas postagens no Facebook, então tomou uma repercussão bem grande. Nós precisamos divulgar a história da sua mãe para o máximo possível de pessoas, para que qualquer pessoa de qualquer lugar possa orar para Deus pela Renée. Peço que compartilhem a história da Renée com seus vizinhos, pela internet. Vamos formar um exército. E aí, nisso, ela vai melhorando. E aí, vamos a alguns pontos que a gente precisa destacar aqui. Na minha opinião, esses filmes religiosos, normalmente, eles colocam essa visão, né? De que tudo se resolveu com a oração. Eu acredito que a fé tem a sua influência, até porque, nesse caso, seria a fé dos outros. Mas uma pessoa doente, vamos supor, que ela tem muita fé e ela acredita nisso, a cabine de comando do nosso corpo é o nosso cérebro. Então, a partir do momento que o nosso cérebro tá mandando esses estímulos de que a gente vai melhorar, o nosso corpo responde. Eu passei por uma situação parecida, eu não estava doente na situação, mas eu cuidei de uma pessoa que estava e ela tinha essa fé inabalável, assim. Eu vi que isso ajudou, eu vi que isso teve influência no tratamento e nos resultados. Mas eu não acho que tenha que ser feito nesses filmes da forma como é, de tipo, quase que invalidar a medicina ali. Não que eles façam isso diretamente, mas indiretamente porque a melhora dela acontece logo em seguida da oração. Então, tipo assim, orou, melhorou. E não é assim, tem todo um esforço médico também combinado a essas orações, né? Então, isso me incomoda um pouquinho. Nada que torne o filme ruim ou estrague o filme, porque a gente sabe que também tem que ter essas adaptações cinematográficas. É um filme de drama, então tem que ter essa dramaticidade. É um filme religioso, então tem que ter esse foco. Ok. Um fato que eu acho ali também interessante, e que aí é mostrado, como cada pessoa reage diante de uma situação assim, né? Ele tem uma fé assim e foca nisso, e aí tem gente que começa a questionar Deus. Por que isso foi acontecer com a gente? Ela é a melhor pessoa que eu conheço. Tem gente que age diferente, enfim, a forma como cada pessoa se comporta diante de uma situação dessa. O filme, ele também mostra outras camadas de questões familiares com as quais eles têm que lidar, com as quais ele, como o marido, o pastor, não lidava. Quem cuidava de tudo era ela, então ele fica até meio perdido. E aí mostra ele se adaptando a essas questões que ele poderia muito bem fazer e ele entenderia melhor caso ele fizesse mesmo com ela estando bem, sabe? É um filme estrelado por Dani Stuba, que faz o Philip, pela Vanessa Giacomo, que faz a Renée. Os filhos também são excelentes atores, as atuações estão muito boas. E me faz acreditar que o cinema nacional tá tomando um caminho muito interessante e muito bom. Não que não fosse, sabe? Mas eu acho que a gente tá fazendo filmes com uma qualidade que competem tranquilamente com os filmes internacionais. E eu acho que a gente tá começando a abrir esse olhar pros próprios brasileiros, sabe? E vamos olhar um pouquinho mais pros nossos, porque tão bons. O filme é dirigido por Hernani Nunes e é uma adaptação do livro em que o verdadeiro Philip e a verdadeira Renée escreveram, que se chama Dê a Volta por Cima. No final do filme mostra as fotos das verdadeiras pessoas, do verdadeiro Philip e da verdadeira Renée. Inclusive, uma das fotos ela tá ainda com o crânio afundado. E eles ainda estão no Brasil, eles ainda atuam, inclusive estão ajudando na divulgação do filme. Eles têm uma igreja chamada Elan Church, que eles cuidavam da sede do Recreio, no Rio de Janeiro. O filme tem 1h40, e eu confesso que ele me emocionou e me tocou mais do que eu esperava. Então, a minha nota é uma nota 5, e eu acho que vale a visita ao cinema, independente de religião. Vai dar certo, vai dar tudo certo, sempre dá. E se não der, é porque ainda não acabou. Ele estreia hoje, então assistam. E depois me conta aqui o que vocês acharam.